Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, uma alegria muito grande podermos retornar aqui para ministrar uma aula da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e ao mesmo tempo um peso, uma responsabilidade muito grande. Quem disser que sobe aqui, que não tem medo, eu acho que está mentindo, É sempre bastante ansiedade nisso daqui, viu? E eu agradeço imensamente a confiança do bispo, doutor Oídio José do Carmo, em permitir uma pessoa ensinar a palavra de Deus, o que é bastante arriscado, dar o púlpito para as pessoas. Eu sei como o bispo sofre com isso, viu? E eu me sinto muito honrado por ele confiar em mim. Agradeço também imensamente ao pastor Samuel César, também ao pastor Itamar, que dirige aqui a EBD, pelo convite, e a cada um dos irmãos que aqui está, e dos que também nos assistem agora, aí pelas redes sociais, vão assistir também no YouTube, quem sabe na Rádio Paz também, onde você estiver, Deus tem uma palavra para a sua vida nesta manhã. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, então, feitas aqui as considerações, das quais eu também não posso esquecer de agradecer a minha esposa linda, que me acompanha sempre, Senão eu apanho daqui a pouco, viu? Tanto a minha esposa quanto o bebezinho, A gente não sabe se é o Calé ou se é a Rafaela, mas também está acompanhando ali o papai aqui no ministério, amém? Glória a Deus. Irmãos, havia 2 vizinhos que moravam em condomínio, no mesmo quintal. E lá nesse condomínio, um dos vizinhos, então, resolveu comprar um coelho branco, bonito, para as crianças dele. E o outro vizinho falou, também preciso de um animal de estimação. Foi lá e comprou um pastor alemão, filhotinho também. Aí o vizinho do coelho falou assim, mas seu cachorro vai matar meu coelho. Ele falou, não, eles são filhotes, vão acostumar, vão crescer aí, vão ser amigos. Beleza. Passado um tempo, os vizinhos, donos do coelho, viajam. E dá mais ou menos ali na hora do almoço, chega o pastor alemão, já crescido, com o coelho na boca, lá para os donos. Eles veem aquela situação e se assustam, Não, o cachorro matou o coelho. E batem no cachorro, escorraçam o cachorro, e machucam o cachorro, e saem na rua e doam o cachorro para os outros. E aí eles pensam, agora a gente está enrolado, como é que vai fazer com os vizinhos, Aí eles pegam o coelho, dão um banho naquele coelho, lavam ele, passam um alvejante para o coelho ficar bem branquinho mesmo. Não satisfeito, fazem escova no coelho, secam o coelho para ele ficar bonito mesmo. E ainda não satisfeitos, eles perfumam o coelho, passam bastante perfume, maqueiam ele para ele ficar bem vistoso. E vão lá na casinha do coelho e colocam ele lá com as pernas dobradinhas e deixam ele lá bonitinho. Os vizinhos chegam da viagem que tinham feito, vão lá, e batem na porta dos vizinhos com o coelho na mão. Eles falam, vixe, descobriram. Eles chegam e falam assim, olha, aconteceu um milagre. Esse coelho tinha morrido já há 3 dias, a gente enterrou ele num buraco, agora ele aparece aqui dentro da casinha. Na verdade, o cachorro tinha ido lá, desenterrado o coelho, trazido e mostrado que o amigo dele tinha morrido ali, E é sempre assim, quando as pessoas querem parecer melhores do que são. Quando as pessoas querem maquiar uma situação, quando as pessoas querem esconder uma coisa que não tem como esconder, quando as pessoas querem fazer parecer melhor do que é aquela situação. Isso é o mesmo que essa lição nos vai ensinar no dia de hoje. A figueira infrutífera, apresentada aqui no texto de Mateus, também em Lucas, vai falar sobre isso. Quando nós parecemos melhores do que somos. Quando nós parecemos ser pessoas que querem apresentar aquilo que elas não têm, que nós chamamos também de hipocrisia, de mentira, de falsidade. Porque é tudo isso que relaciona-se a esse episódio que eu acabei de contar e também que traz prejuízos imensos a outros, quando nós assim o somos. Quando nós somos hipócritas, na nossa religiosidade, nós não trazemos prejuízo, irmãos, somente para nós. Nós trazemos prejuízo para outros, porque as pessoas vão querer espelhar-se em nós. Elas vão querer buscar em nós uma referência.
e quando descobrirem a nossa podridão, e quando descobrirem que não somos aquilo, então elas vão se decepcionar e vão também ser atingidas na sua fé. Igual, por exemplo, crime contra a saúde pública. Ora, se eu tenho uma doença, eu tenho que me isolar. Eu não posso sair transmitindo ela por aí. Se eu deliberadamente fizer isso, eu estou trazendo prejuízo a toda uma sociedade. Da mesma forma também, a hipocrisia vai trazer prejuízo a toda uma sociedade. Então é um mal gigantesco que existe e que é demonstrado por Jesus aqui nesse texto, e que nós vamos desenvolver durante esta mensagem, durante esse estudo sobre a figueira infrutífera, sobre aquilo que vai nos ensinar essas lições, ou essa lição maravilhosa a respeito disso. E o ponto 1 da lição, nós vamos seguindo por aqui já, ele vai trazer isto, ele vai falar sobre as características dessa figueira infrutífera. Ela vai mostrar para nós a respeito dessa questão de hipocrisia da religiosidade sem frutos. A hipocrisia, a aparência, ela tem uma aparência. Essa aparência, ela é inicialmente atraente. Quando Jesus anda ali por aqueles locais, ele então tem fome. Ele tem necessidade de comer alguma coisa e ele avista uma figueira. As figueiras, irmãos, sempre irão representar aqui no texto a figueira, a videira, a oliveira. São plantas ali de Israel que representavam o povo de Deus. O povo de Deus. E aqui, nesse exemplo, a figueira, quando ela, primeiro, em qualquer lugar ela é assim, ela primeiro brota o fruto. O fruto começa a nascer. E aí, passado um tempo que o fruto começa, que ele nasce, e ele começa a crescer então, ele dá um caroço, né, lá na ponta do galho, e ele vai desenvolvendo. A partir daí então surge uma folha, e outra, e outra. À medida que quando uma figueira está toda cheia de folhas, é sinal que ela tem muito fruto. E isso faz atrair os viajantes que passavam por ali, ainda que não fosse a época dos frutos, porque havia uns frutos que vinham antes. Eles eram chamados temporões, eles chegavam primeiro. Então ali era para ter um fruto. Por quê? Porque ela tinha folha, ela era atraente, ela atraía todos os que passavam a caminho do templo, inclusive. Ela não estava no cantinho do bosque, ela estava a caminho do templo, e as pessoas, viajantes que ali passavam, já com fome, viam nela e sentiam atraídos por ela. Ao ser atraído por ela, Jesus chega então para inspecionar e verificar aquela figueira. E não encontra nela nenhum fruto, como nós já fizemos aí a leitura do texto. Então, ao não ver e a não observar nada do que havia ali, que ela apresentava, Jesus então amaldiçoa aquela figueira. Ele traz maldição sobre ela e manda que ela se seque, e naquele momento ela se seca. Naquele momento ali, então, ela passa a não ter mais possibilidade alguma de dar fruto. Porque era assim também. Quando uma figueira, ela tinha folhas, mas não tinha frutos, era sinal que, pelo menos naquele ano, ela não daria mais nenhum fruto. Por isso ela é seca. As pessoas já têm experiência. Por aqui também, né? Você tem um pé de manga lá no seu quintal, lá na sua chácara, que nesse ano ele não deu nenhuma manga. Isso acontece de vez em quando, né? Então ele floresce, dá folhas, mas não dá o fruto. E Jesus então inspeciona, e ali naquele momento ele passa a amaldiçoar aquela planta. Ela era atraente, ela atraiu. E assim também, irmãos, é tudo que atrai aquele que precisa de alguma coisa, mas não é satisfeito. A religião, da mesma forma que não tem fruto, ela também atrai. E ela pode atrair milhares, ela pode atrair milhões, mas ela não sacia a fome dessas pessoas, porque ela não tem fruto. Ela tem uma aparência, e as pessoas vão atrás dessa aparência, porque a aparência atrai, não é? Ora, como não? Você passa numa loja, por que você entra lá? Pela vitrine. Você foi atraído pela aparência. A aparência pode atrair ou repelir. Então ela atrai. Uma religião também sem fruto, ela atrai. Mas ela não sacia a fome. Ela precisa ter fruto. E se ela não der fruto, ela não pode saciar. Qualquer religião, qualquer visão de
qualquer coisa que se refira a Deus, ou às coisas de Deus, ou às coisas espirituais, que não saciam a fome, são religiões vãs, são ideias erradas, é aquilo que não pode satisfazer a fome. É preciso ter fruto. Jesus, ele diz os textos da Bíblia, que ele é o pão do céu. Ele veio para alimentar as pessoas. Ele veio para trazer para as pessoas, para os famintos, a saciedade. Ele veio saciar. João 6,32 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e disse a seus discípulos, tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus sacia a fome do faminto, mas nós que pregamos a Jesus, temos que oferecer aquilo que Ele é, o pão da vida, a saciedade, a satisfação. E nós só podemos fazer isso, e nós só faremos isso, quando a nossa religião, quando a nossa vida for uma vida que é leal àquilo que nós professamos, que é leal àquilo que nós estamos pregando. A igreja judaica, o povo judeu, tinha uma aparência naquele momento, mas não tinha fruto. Eles eram atraentes, mas eles não tinham para as pessoas o que eles poderiam, naquele momento, necessitar, que era a saciedade, que era o fruto. Eles não tinham fruto para aquelas pessoas. Eles tinham aparência, mas eles não tinham as outras coisas. Eles não tinham fé, eles não tinham amor, eles não tinham graça, eles não tinham espiritualidade, eles não tinham humildade, eles não tinham santidade. E isso era uma religião falsa. Pode perfumar, pode lavar com alvejante, pode fazer o que quiser, mas aquilo ali está morto. Aquele lugar ali não tem vida. Aquelas coisas ali não saciam a fome, ainda que sejam atraídos milhares, eles sairão de lá com a mesma necessidade, que é a fome de Deus, a fome das coisas espirituais. Não tem saciedade nesses lugares. As pessoas cuja religião é falsa, frequentemente também se destacam. Elas não possuem graça suficiente para serem modestas, não. Elas procuram galgar cada vez mais um espaço mais alto, maior, um ponto mais grande. Mas elas não têm a verdade. Mas elas não têm, muitas vezes, uma vida com Deus, um caminhar com Cristo. Essa figueira aqui, ela era uma figueira precoce. Como foi dito aqui no início, ela deu folhas, mas não deu frutos. Ela deu num tempo que não era o tempo. E mesmo assim, tem um processo natural para isso, ela veio antes. As outras figueiras não tinham folhas, mas ela tinha. Ela atropelou, ela passou na frente. Ela não teve o processo de maturação. Assim é em tudo na nossa vida cristã. Tudo tem um processo. E o alicerce é um dos mais importantes. Quando eu recebo a Cristo na minha vida, então o meu alicerce de discipulado é um dos mais importantes. Tem gente que faz o alicerce de um imóvel e não usa os melhores materiais, porque vai ficar enterrado. E as pessoas não vão ver. Mas e depois, o que será? As rachaduras, as infiltrações. Uma casa que não se sustenta, uma casa que não pode se sustentar. Há muitas pessoas que querem passar na frente do processo, e não há como passar na frente. Deus tem que trabalhar a nossa vida em cada momento, para que chegue no momento oportuno e saia frutos, e nasça frutos. E esses frutos venham saciar aqueles que estão famintos nesse mundo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Nesse texto aqui de Timóteo, ele fala que as pessoas que aspiram ao episcopado, a serem pastores, a serem liderança, elas não podem ser neófitas, ou seja, inexperientes. Elas não podem ter nascido hoje e amanhã estarem liderando. Elas não podem aparecer agora e já estarem na ponta. Elas não podem, e por quê? Porque primeiro precisa dar frutos.
primeiro precisa dar frutos. Tem um seminário na Índia que formam os pastores. Eles passam lá 3 anos estudando. Grego, hebraico, estudam tudo. Aí depois, na hora de receber o diploma, é o seguinte: você tem 1 ano para batizar 30 pessoas. Quando você batizar 30 pessoas, aí você vai receber o diploma. Então, antes da folha, é o fruto. Você dá o fruto e depois nós vamos te dar a folha do diploma. Antes da folha, o fruto. E é assim na nossa vida cristã. Apresente fruto. Produza frutos. Faça com que na sua vida cristã seja uma vida frutífera. E depois as folhas. Amém? Primeiro o fruto, depois as folhas. Por quê? A folha é a aparência. A aparência nossa não pode surgir se primeiro não tiver fruto. Se primeiro não estivermos produzindo aquilo que nós temos que fazer. Essa figueira era uma figueira estéril. E Jesus prolatou uma sentença de morte sobre ela. E ela secou imediatamente. A sentença de Cristo aqui sobre a figueira, ela é uma advertência a qualquer religião. Quando eu digo religião, irmãos, estou falando de a igreja A, de igreja B. Eu estou falando da nossa vida religiosa. Todos nós aqui somos religiosos, inclusive eu. Então nós temos uma vida religiosa. E se a nossa religião for de fachada, for apenas de folha, for apenas de apresentação, então Jesus está condenando isso. Ele está dizendo, isso é estéril, isso não tem vida, e isso vai se secar. E Jesus dá aqui uma sentença, e não justifica ninguém avaliar moralmente porque Jesus faz isso com a planta. Não justifica. Todo ato de Deus, por ser de Deus, é justo e ponto. Ninguém pode dizer assim, coitada da planta. Por que Deus fez isso? Sem injustiça. Não era nem tempo de frutos. Porque Ele mata uma planta. Deus, o que Ele tem que fazer, e qualquer ato dele, já é justo por si só. Se é ato de Deus, é justo por definição. Não pode nós, a criatura, dizer a Deus, o Criador, o que Ele pode e o que não pode fazer. Ele pode sim. E até porque aquilo ali estava morto. Ele faz o que ela é. Ela não tem graça e continua sem graça. Ela não tem fruto e continua sem fruto. Ele não destruiu o que estava produzindo. Simplesmente aquilo que não tinha qualquer produção. Então, irmãos, nós não podemos fazer qualquer julgamento a respeito disso. E Deus não tem que dar explicação alguma para nós sobre aquilo que Ele faz ou fez com a árvore. Porque é assim que Ele faz. Jesus não é nosso conservo para nós dizermos, se um de nós faz alguma coisa, nós questionamos. Nós somos conservos uns dos outros. Mas Jesus não, Ele é o rei. O rei faz o que quer. O rei pode definir o que quer. Portanto, ele amaldiçoa a árvore. Mas ele tem também uma razão para isso. Os judeus, ali naquele lugar, se você lê o contexto de Mateus, o contexto de Lucas, você vai observar, o texto não é só uma parte que a gente pega. A gente pega uma parte do texto e a aplica sobre ela. E isso pode gerar muitas interpretações. Um texto, ele tem uma distância um pouco maior chamada contexto. E uma distância maior ainda chamada contexto remoto. E nós temos que observar todo o contexto para saber o que estava acontecendo ali. Nesse mesmo contexto aqui, os religiosos estavam ali no templo, fazendo comércio. Dentro do templo, na região do pátio, onde era o local destinado para que todo aquele que não fosse judeu pudesse adorar. Quem não é judeu adora aqui no pátio. E esse pátio estava tomado de cambistas. Pessoas que faziam troca de dinheiro. E estava tomado também por mercadores, pessoas que vendiam, principalmente animais, para o sacrifício no templo. Então vejam só, a aparência é muito boa. Parece que o negócio ali é ótimo. Ora, vem um viajante, traz moeda estrangeira. Suponhamos que lá em Israel fosse dólar. E ele traz euro. Bom, então vamos fazer aqui a troca, porque aqui você só vai fazer comércio em dólar. Então vamos fazer a troca. Taxa de câmbio, me paga uma parte aqui, eu te dou a nossa moeda aqui. Os cambistas faziam isso. E as pessoas vinham de longe, não tinha como ela carregar um animal por uma distância muito grande. Então ela comprava um animal ali também. Então a aparência era muito boa. Ora, vamos ajudar, nós estamos aqui para ajudar. E ali havia muito movimento, muita gritaria, muito barulho, muita coisa acontecendo. Uma tormentosa movimentação naquele local. E isso impedia com que as pessoas pudessem adorar a Deus ali. O que Jesus faz? Texto conhecido de todos aqui nesse contexto.
Jesus pega um chicote e expulsa os cambistas, os mercadores e os compradores. Ele expulsa quem vende e quem compra. Quem vende e quem compra ali naquele lugar. Porque todos eles não estavam ali para adorar a Deus. Estavam ali para fazer comércio, para fazer negócio. E aquilo ali, Jesus expulsa eles. E ele também não tem que dar explicação. As pessoas têm uma visão que Jesus é meiguinho, né? Docinho. Que ele fala leve, fala baixo. Que ele tem aquela visão da aparência europeia. Nada disso. Ele chega e pega o chicote e dá lapada no povo mesmo. Ele chega, pega o chicote e dá lapada na perna, nas costas. Me lembro que eu estudava na escola paroquial, ali no pré-escolar, primeira série, segunda série, e terminava o recreio, nós tínhamos lá uma diretora chamada Dona Tereza. E a Dona Tereza tinha uma mangueira preta de mais ou menos 2 metros. Ela ficava à distância. Meu Deus, eu imagino uma diretora fazendo isso na escola hoje. Ela ficava uma distância mais ou menos, ela nem se mexia. Ela dava lapada e pegava na perna dos meninos, porque terminava o recreio e eles não iam para a sala. E a gente apanhava mesmo, irmão. Irmãos, eu apanhei, ninguém me contou essa história não. Eu apanhei ali no pré-escolar, na primeira série. E aí de mim se contasse isso para minha mãe, apanhava de novo. E ela pegava então essa mangueira preta e dava na pernada dos meninos, os meninos saíam correndo e estava tudo dentro da sala. Quando ela entrava dentro da sala, todos os alunos eram obrigados a ficar de pé, porque a Dona Tereza, diretora da escola, entrou na escola. Rapaz, o negócio ali, o pessoal que é de Anicuns aí lembra da Dona Tereza, viu? Acho que o pastor Sandro deve ter tomado umas lapadas lá também, o Sandro do Adocas. Ah, tá ali, ó, tá lembrando também. Aqui também, ó. Então, irmãos, era assim. E Jesus agiu ali como a Dona Tereza, né? E bateu nesses cambistas, e os expulsou de lá, e tirou todo mundo de lá, e disse, repetindo o texto de Jeremias, a minha casa não será covil de ladrões, de salteadores, de vendedores, mas será chamada casa de oração para todos os povos. Amém, meus irmãos? Jesus ensinou ali, naquele momento, e naquele contexto, que aquela vida daquele povo ali, naquele templo, era uma vida estéril, porque o comércio obstruía a adoração a Deus. Eles não poderiam chegar para adorar a Deus, porque o comércio estava ali na frente. Pessoas abandonaram então a Deus e começaram a investir na ganância, a investir naquilo que eles não eram as coisas de Deus, e colocaram a sua vida naquilo ali. E Jesus, ao fazer isso, ele expõe 2 coisas ali. Primeiro, a apostasia dos sacerdotes. Porque os sacerdotes é que deveriam ter pegado o chicote, mas não pegaram. Eles simplesmente aceitaram, porque havia benefício para eles ali. Irmãos, nós temos que observar o que é benefício, o que pode, o que não pode ser um benefício. O diabo ofereceu o benefício para Jesus. O diabo, em Mateus capítulo 4, pega Jesus, leva ele para um alto monte, e de lá eles avistam todos os reinos da terra, todos. Não foi apenas um. Não sei que monte seria esse, né? Mas eles avistaram todos os reinos da terra. Todos. E o diabo fala para ele assim, olha, se você quiser eu te dou todos os reinos, basta prostrar e me adorar. O diabo falou isso para Deus. E Jesus poderia ter pensado, bom, benefícios, né? Porque se os reinos serão meus, eu faço discípulo em cada um deles e mando eles pregar o evangelho. E aí, não será impedida a pregação do evangelho em países comunistas e ditadores, como Coreia do Norte, como China, como Cuba. Vou estar totalmente livre ali para pregar o evangelho. Não haverá perseguição mais do Império Romano contra a minha igreja, perseguição de outros contra a minha igreja. Nós vamos espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Não era um benefício? Mas Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus prestará culto e somente a Ele adorarás. Somente a Ele. Jesus não quis o benefício. Há benefício que não beneficia. Há benefício que ao primeiro momento parece benefício, mas é tormento para depois. É problema para depois, tira a paz depois e acaba com a nossa fé depois. Cuidado com os benefícios que o diabo oferece. O comércio no templo tinha essa aparência, mas ele obstruía a adoração. Importante observar, irmãos, que Jesus expulsa comprador e vendedor. Não tem inocentes, não há inocentes nesse momento. É igual o estelionato, sempre tem de uma ponta
um estelionatário, porque na outra tem alguém querendo levar vantagem. Sempre assim. Os compradores ali queriam levar também alguma vantagem. Então não há nada que precise de justificativa. Jesus não poderia ter batido nas pessoas. Depois a Bíblia ensina não ter raiva. Jesus estava zelando pela adoração, pela vida com Deus, pelas coisas de Deus, pela reverência no culto, pelo amor pelas coisas que são de Deus e o cuidado que deveria ter com elas. E para ele isso é muito maior do que qualquer aparência que possa haver. Muito maior. E deve ser também para nós, irmãos. A reverência, o culto a Deus é de Deus. Aquele momento é o momento de eu entregar, de eu ofertar a minha vida somente a Deus. É o momento mais importante da nossa vida. É o momento que nós estamos reunidos com o Senhor da terra, com o Senhor do céu, com o Rei eterno. É o momento de nós colocarmos toda a nossa atenção, todo o nosso coração ao Senhor nosso Deus. Ao Senhor nosso Deus. Isaías 56:7 também diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia, glória a Deus. Jesus mostra que o culto é o lugar para o tempo de encontro com Deus. O encontro com o Deus vivo é o momento de tratar das coisas do céu, de expressar negociação somente com Deus, e isso é zelo. Amém, irmãos? Nesse momento, Jesus passa então a ser odiado, porque ele expôs ali a apostasia dos sacerdotes e confrontou a questão econômica deles também, e aí eles passam a querer matá-lo. Eles passam a querer matar a Jesus a partir daquele momento. Então, quando Jesus destrói uma árvore com folha, mas sem fruto, ele prenuncia que irá destruir qualquer sistema religioso que tem aparência, mas não tem vida. Que tem aparência, mas não tem conteúdo espiritual. Que parece, mas não é. Que tem a atração, mas não tem saciedade. Que tem folha, mas não tem fruto. Que nos leva ao segundo ponto da lição. Elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Irmãos, nesse momento aqui, era muito importante para os discípulos o templo. Para todo judeu, o templo. Quando Salomão construiu o templo, ele disse assim: ora, para a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que se faz hoje, teu servo diante de ti, para que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. 1 Reis 8, 28 e 29. Na consagração do templo, Salomão falou, esse lugar é o lugar da fé, da oração, onde Deus ouve, onde Deus fala. Esse lugar. Então, para o judeu, aquilo era a coisa mais importante do mundo. E ali havia uma obstrução. Eles não podiam entrar e não poderiam adorar, porque havia ali naquele lugar uma obstrução. E por ser aquela uma religião de fruto, de folha e não de fruto, Deus, então, o que ele faria? Ele abandonaria o templo. Se aqui não tem vida, eu que vou abandonar. E o templo foi abandonado. E o templo foi destruído. 70 depois de Cristo, pode observar, ele foi destruído. Todas as coisas ali acabaram. E Deus abandonaria o templo. Mas se ele abandonar o templo, como é que eles fariam? Como que eles iriam então fazer? E Jesus então começa a falar, olha, a coisa indispensável, em primeiro lugar, é a fé. Você precisa ter fé. O fruto em qualquer pessoa começa com fé. Por que que tem aqui essa conversa dele no meio do contexto, onde ele fala assim, se você disser a esse monte, lança-te ao mar, ele se lançará ao mar. Basta ter fé. Tem de fé em Deus. Jesus ensina sobre a fé, no mesmo contexto, que ele está condenando a atitude dos religiosos, para mostrar para eles que, em primeiro lugar, uma religião verdadeira, uma vida religiosa, ela possui fé em Deus. Amém, irmãos? Irmãos, não é fé na fé, a fé não é uma coisa poderosa em si. A fé, ela é poderosa se é em Deus, porque senão daqui a pouco você compra lá o livro O Desejo e vai falar assim, bom, o desejo é a Bíblia que eu vou usar agora. Por quê? Porque o livro O Desejo fala que tudo que eu desejar, o universo vai devolver para mim, em dobro, 100 vezes, 500 vezes, 1000 vezes mais. Isso tudo, irmãos, é um lixo lá da confissão positiva. Fé pela fé não existe.
Fé pela fé, nós vamos misturar religião com coaching, nós vamos misturar religião com confissão positiva, nós vamos fazer da fé uma coisa que substitui a Deus. Jesus disse, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Se a fé não for em Deus, ela é totalmente vazia. Aí você pode dizer esse monte, transporta-te ao mar. Jesus quer mostrar para eles, olha, não tem como entrar no templo? Uma coisa eu te digo, tenha fé. Fé. É preciso ter fé. Uma religião de verdade, uma religião que produz fruto, é uma religião que tem fé. Uma vida religiosa que tem fé em Deus, no Senhor. Uma vida apegada com Deus, uma vida apegada com Cristo. Você crê em Deus e quando você crê em Deus, você começa a adorá-lo. Você começa a viver para Ele. Então Jesus vem ensinar nesse contexto que uma família, uma pessoa, uma vida religiosa é uma vida de uma pessoa que tem fé. Depois, ele ensina no 2.2 a bênção da oração. Ora, a oração é aquilo que é indispensável a uma vida frutífera. A uma vida frutífera. Ele diz lá em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, a oração é extremamente vital para qualquer vida religiosa. Se você ora sinceramente diante de Deus, você não pode estar com mentira diante dele. Quem chega diante de Deus com verdade na oração, não vive vida de mentira. Pode ter certeza, porque no momento que você fala com Deus, Deus também fala com você. E se tem algo errado, por isso não abandone nunca o culto. Às vezes a gente vai saindo da igreja, e aí você vem e Deus fala com você dessa forma, você retorna de novo e conserta seu caminho. Se você começa a sair e você começa a orar, Deus te traz para o caminho e fala, esse caminho que você está indo não é bom. Em terceiro lugar, 2.3, guardar a palavra de Deus. Vejam, irmãos, quando houve a reforma, lá pelos idos de 1500, então tiraram toda a parafernália daquilo que atrapalhava o culto e disseram, o mais importante, os reformadores, leitura da palavra e oração. Leitura da palavra e oração. Quem faz isso tem fé. Quem tem fé, leitura da palavra e oração. Quem está na leitura da palavra e na oração, tem fé. Quem tem fé, vem para a leitura e vem para a oração. Amém, irmãos? Amém? Mais nada. Isso é o elemento do culto. Isso é o elemento da vida espiritual. Não precisa aparecer. Não precisa colocar, sabe, um destaque. Porque se tem fé, tem oração e guarda a palavra, você é de verdade. Você é verdadeiro, a vida de Deus em você é verdadeira. Quando nós guardamos a palavra, diz João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Permaneço, porque guardo a palavra. Quem guarda a palavra tem tudo isso. É isso que nós precisamos, mais nada. Ai, pastor, meu ministério, eu não estou destacando, eu não estou aqui. Irmão, seja só verdadeiro. Seja só de verdade. Para ser infrutífero, melhor fosse ser lá no cantinho do bosque, como diz Spurgeon. Lá no cantinho do bosque. E pelo menos você não teria traído a raiva de muitos. Porque para ser infrutífero e cheio de folhas, as pessoas vão te observar, vão te cobrar, vão te vigiar. E o dia da queda, vão te atacar muito mais ainda. Melhor seria infrutífero lá no cantinho do bosque. Mas melhor ainda, como diz Spurgeon, é ser frutífero em qualquer lugar que Deus nos plantar. Para qualquer lugar que Deus te levar, seja frutífero. 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 Não se importe com as folhas, se importe com os frutos. Não se importe com a folhagem, se importe com os frutos. E é assim que Deus vai te abençoar. É assim que Deus vai te abençoar. E isso nos leva ao terceiro ponto da lição, que são as lições práticas. E o 3.1 dela fala de uma importante advertência. O formalismo religioso, a apostasia, a conveniência das benesses, obstruíram ali para aquele povo a verdadeira adoração. Eles foram obstruídos. E quem foi ali naquele lugar observar se tinha frutos, não foram os discípulos. Quem caçou fruto naquela figueira não foram os enviados de Cristo, foi o próprio Cristo. Lembra quando Adão pecou em Gênesis capítulo 3? Ele então vai até uma figueira e vai costurar folhas da figueira para se tampar.
O primeiro Adão, ele procura as folhas. O segundo Adão procura os frutos. O primeiro Adão quer as folhas, que é o pecado. O segundo Adão quer os frutos, que são as obras, a produção, aquilo que você gerou. E é ele mesmo que vai inspecionar. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o pessoal do dirigente do seu departamento que vai inspecionar a sua vida. É o próprio Rei Jesus. É o próprio Rei Jesus. Por isso a Bíblia, no momento da ceia, quando eu dirigia a igreja, as pessoas chegavam: pastor, será que eu posso tomar ceia? Eu já falava direto para ela: é você que tem que saber. Eu ensino a Bíblia. Mas como é que eu vou dizer? Eu não acompanho sua vida todo dia, 24 horas. Por que a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque é ele com Deus. É ele com Deus, não é o pastor que vai inspecionar. Agora, Cristo, ele inspeciona. Ele pode, ele deu a vida, ele é o exigente, é ele que pode procurar, é ele que pode chegar. Sabe, o religioso hipócrita, ele deseja folha. Mas o verdadeiro e Cristo deseja o fruto. E eu vou te dizer, é possível enganar as pessoas com as folhas. O próprio Cristo foi atraído, mas não enganado. Mas ninguém engana Cristo, porque ele vai procurar o fruto. As pessoas chegavam e levantavam as folhas, né? Você vai procurar manga, né? Vai num lugar que tem manga, aí está no finalzinho, mas você olha lá para o fundo para ver. Não, talvez tenha uma escondida aqui atrás de umas folhas, né? E ele procura, ele perscruta, ele avalia, e ele não acha. E é ele que vai fazer isso. Então, irmãos, o que eu aprendo nessa advertência é: se nós professamos algo, nós temos que ser leais a esse algo. Se nós professamos uma vida cristã, nós temos que ser e viver essa vida cristã. O que nos leva ao 3.2, folha ou fruto? Quando nós falamos de vida cristã, irmãos, e de uma vida de religião, as pessoas logo nos perguntam: o que eu posso, o que eu não posso fazer? A aparência é a primeira coisa a ser observada na pessoa, ou que ela observa nos outros, né? Se eu estivesse aqui pregando de bermuda, né, toda situação exige, claro, uma indumentária correta. Ninguém tem dúvida disso, ninguém deve sequer cogitar uma crítica a isso. Então imagine eu vir aqui pregar de bermuda, de tênis e de camiseta cavada, hein, pastor Itamar, igual na academia. Seria horrível, né? Horroroso. Porque nós temos uma indumentária na nossa tradição. Veja os pastores de terno. É uma indumentária da tradição. E é assim que deve ser. Nós temos que andar conforme. Se eu vou lá falar com o juiz, se eu vou lá despachar com o doutor Wilson, eu vou de terno. É assim, porque eu sou advogado, o doutor Wilson vai estar lá também de terno, no momento que ele é juiz lá naquele lugar. Tem uma indumentária, tem toda uma ritualística, e isso é inclusive bonito. Inclusive bonito. Mas, quando nós pensamos assim, mas o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo parecer uma coisa? O que é que eu devo fazer? Efésios fala para nós sobre várias coisas. Depois, quando você tiver tempo, Efésios 3, 4 e 5, leia. Um dos melhores textos para discipulado, transformação da vida. Ele começa dizendo: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Aí ele começa: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. Quer saber o que é produzir fruto? Você, antes de chegar até Cristo, você era mentiroso. Agora você só fala a verdade. Olha a mudança. Fulano ali só fala mentira. De cada 10 palavras, 11 são mentirosas. Aí veio para Cristo, agora fulano só fala a verdade. Pode confiar, ali ó, de verdade. O pior é o contrário, irmãos. É a pessoa que é dita de Cristo, mas que só fala mentira. Que você não pode confiar. Que a palavra não tem peso. Que tem que fazer um contrato com 100 cláusulas e revisar se ele não tem que pôr mais umas 10 para ele não te enganar. O que mais? Ele vai dizer ainda, não põe o sol sobre a vossa ira, não anda por aí irado com as pessoas, não dê lugar ao diabo. Olha um outro interessante: aquele que furtava, não furte mais. Não só, ele disse: olha, você era ladrão, você não vai ser mais ladrão. Agora você vai parar de roubar, mas você não vai só parar de roubar, o que já é um fruto imensamente maravilhoso. Agora você vai trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você antes era ladrão, agora é ofertante. Olha o fruto, irmão. Olha que mudança. Olha o testemunho. Olha que beleza.
Irmãos, a igreja é para isso. A igreja é a igreja dos reis, das pessoas que deixaram de fazer coisas erradas e passaram a fazer coisas certas. Coisas maravilhosas. Irmãos, isso é bonito em qualquer lugar. Se você for ali nos descrentes, eles vão achar isso bonito. Se você for lá nos católicos, eles vão achar isso bonito. Se você for lá nos espíritas, eles vão falar, puxa, que mudança, que coisa linda. Qualquer pessoa acha isso bonito. O próprio governo vai achar isso bonito. É uma coisa linda. É testemunho, é mudança. Isso é fruto. Por isso, irmãos, é mudança. Ele diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser que for boa para edificação. Ao invés de passar o dia xingando as pessoas nas redes sociais, fale também uma palavra que seja boa. Fale também uma palavra de incentivo, uma coisa que seja maravilhosa. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Sabe, aqui são alguns exemplos do que é uma vida com fruto e não somente com folha. Sabe, irmãos, uma folhagem sem fruto é uma maldição sem cura. Uma folhagem sem fruto é uma maldição sem cura. Por quê? Se você veio da perdição para Cristo, ao chegar aqui em Cristo, você não tem mudança na sua vida, o que mais que pode ser feito? Acabaram-se os recursos. Não tem mais o que fazer para alguém assim. Porque, irmãos, não há, em local algum, nada que transforma a vida do homem. A educação transforma a vida do homem, balela. Gente educada aí, fazendo coisas horrorosas. Olha, a situação econômica transforma a vida dos homens. Fosse assim, não havia violência, não havia pecado em países ricos. Sabe, irmãos, não tem nada que transforma a vida do homem, a não ser aquilo que é mais importante, o novo nascimento. Por isso Jesus falou, é necessário nascer de novo. Ele olha para Nicodemos, um homem especialista na lei, conhecedor, e fala, importa-vos nascer de novo. É no novo nascimento, quando você vem para Cristo, irmãos, e não se esqueça disso, não pense, sabe, não pense que a sua folha vai suprir essa carência, sabe, mas eu tenho aparência de religioso, eu canto, eu levanto a mão, eu sei falar Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, eu sei até falar em línguas, eu falo tanta coisa, eu tenho uma aparência, não se engane, porque isso não vai enganar a Cristo, se você não nascer de novo, não é possível um mau testemunho em uma vida religiosa. Não é possível uma vida perdida dentro da igreja. É por isso necessário nascer de novo. Está tudo aqui na palavra, nascer de novo. Nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porque agora eu tenho fruto. Eu posso não ter folha. E não tem espaço para muita folha também, né, irmãos? Não tem espaço. Tem alguns espaços. Imagine se todos nós aqui fôssemos a mesma função. Todos nós fôssemos liderança. Quem seria liderado? Não há espaço para todos. Deus vai escolher alguns. A uns determinou para apóstolos, a outros para pastores, a outros para mestres, a outros para apóstolos. Então Ele vai dar um para cada cargo, um para cada função, à medida que dê fruto, não à medida que dê folha. À medida que apareça nele o fruto, não à medida que tenha nele qualquer folha. Então, quando você vem para Cristo, a folha pode ser uma consequência, mas não o objetivo, não o motivo final, não aquilo que vai trazer mudança na tua vida, mas que o que traz mudança na vida da pessoa é o fruto e não a folha. Vamos ficar de pé. 3.3 da lição termina dizendo uma constante vigilância. Vigiar, irmãos, sempre é fazer a autocrítica. Sempre é fazer o autoexame. Auto com U, de próprio. Auto, o meu mesmo. Eu não examino ninguém. Eu não examino ninguém. Ninguém examina ninguém. Eu examino a mim. Porque o dia que eu estiver no tribunal de Cristo, será eu e Ele. Eu não vou poder chamar ninguém para interceder por mim, porque vai ser Ele mesmo que vai me julgar ali. Ele mesmo vai estar ali. Mas hoje tem. Hoje tem um pastor para te aconselhar. Hoje tem a Bíblia para te orientar. Hoje tem a escola dominical para mudar também, através do ensino. Tem tanta coisa. Abrace isso. E faça o autoexame, faça a autocrítica. E busque que alguém faça para você também. O que eu preciso mudar na sua opinião? O que eu posso mudar na sua opinião? Então faça a mudança. A folha vai ser e pode ser uma consequência na sua vida. E aí houve um destaque, houve uma exuberância.
E Deus te deu aquilo, e glória a Deus por isso. Mas o fruto é uma obrigação, é a motivação, é o objetivo final. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti nesse momento pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensina, pelas bênçãos do Senhor derramadas nesse culto. Pai querido, Pai de amor, nos abençoe, nos visite. E, ó Deus, ensina a cada coração, a cada pessoa que veio até a Tua casa, até a Tua igreja, ouvir a Tua palavra, ser abençoado por Ti. Nos ajude, ó Pai, a produção de frutos. Nos ajude, ó Pai, a saciar a fome daqueles que têm fome, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a sermos bênção na vida daqueles que procuram o Senhor também. Meu Deus do céu, me ajude, ó Pai, a abençoar a vida de outras pessoas. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Que o Espírito do Senhor nos ajude. Que o amor de Jesus nos conduza nesta caminhada deste mundo, meu Pai querido. Meu Pai de amor, ajuda cada um aqui, ó Pai, a caminhar firme, produzindo frutos cada vez mais para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus.